Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel e estou novamente aqui para continuar o assunto que falamos no vídeo anterior, do qual falamos acerca dos imperadores, né, romanos que estiveram presentes no longo da história da igreja cristã. Falamos sobre Adriano, Trajano, Nerva e como esses imperadores eles influenciaram tanto para alguns pontos positivos e vários pontos negativos, né? E foi um período também de intensa perseguição, né? Onde morreram grandes mártires, né? Da fé cristã, no período pós-apostólico. Citando aqui o Inácio, né, bispo de Antioquia, citando também Policarpo, né, que era bispo de uma congregação que era presente em Esmirna. E falamos sobre outros imperadores também, como Valeriano, Décio, e por último falamos de Diocleciano, né, que também foi um imperador que perseguiu com intensidade o povo de Deus. E ficamos de falar por hoje acerca de um imperador que foi importantíssimo também para a história da cristandade, que se chama Constantino, né? Constantino Grande, o filho de Constâncio e governador da Gália, ele é o único que protege os cristãos, né, por assim dizer. E ele servia como co-imperador nesse tempo, né? Mas ele diretamente ele não professava a fé no cristianismo. Então, após, né, a queda de Diocleciano, né, ele renunciou no ano de 305, depois da Era Comum. Ele houve sucessores, né, no Oriente, né, Galério, e teve também Constâncio, que foi imperador no lado ocidental. E as perseguições aos cristãos duraram ainda 6 anos até a ascensão de Constantino. Lendo aqui na página 102, falando acerca da conversão de Constantino, diz o seguinte: logo após a abdicação de Diocleciano, né, o renúncio dele, né, ele renunciou ao trono no ano de 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Maxímio, Galério, Magêncio e Constantino, eles estavam aspirantes na coroa do Império Romano, né, após a queda de Diocleciano. Os dois rivais mais poderosos eram Magnêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentavam na Ponte Múvia, sobre o rio Tibre, a 16 km de Roma. No dia 27 de outubro de 312, ele viu no céu uma cruz luminosa com a seguinte inscrição: por este sinal vencerás. Decidiu combater sobre a bandeira de Cristo e ganhou a batalha. Magnêncio morreu afogado no rio Tigre. Isso mudou o curso da história do cristianismo. Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Edito de Tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições. E também esse período marcou o fim do período da igreja perseguida, né? Onde Diocleciano, né, ele que é famoso pela história de sonhar com o sinal da cruz, e nesse sonho, né, estava escrito, né, com este sinal vencerás, e com este sonho, né, ele combateu o Magnêncio, né, que era um dos concorrentes ao trono de Roma, e assim venceu. E com a sua ascensão, ficou marcado como o fim do período da igreja perseguida. O miserável fim dos grandes perseguidores. Nero, Diocleciano e Maxímio se suicidaram. Domiciano, Cômodo e Aureliano foram assassinados. Adriano morreu em agonia gritando: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Décio, cuja retirada foi impedida durante uma emboscada, morreu miseravelmente. O seu corpo foi presa de abutres. Valeriano, depois de ser preso por Sapor, rei da Pérsia, foi empregado como um banco onde esse rei punha os pés quando montava seu cavalo. E depois de sofrer durante 7 anos outros insultos, foram-lhe arrancados os olhos e esfolaram-no vivo. Galério, o príncipe dos perseguidores, foi atacado de uma doença terrível que o condenou
um contínuo martírio. Foram consultados os médicos em vão, e assim Antíoco Epifânio e Herodes, que foram tão cruéis quanto eles, foi o seu corpo comido de bichos, né? Então, falamos aqui sobre o fim, né, de alguns governantes e imperadores de Roma, né? E agora falando sobre a Igreja Imperial, vai dizer o seguinte: tempos novos para a Igreja. Tinha agora chegado um tempo muito extraordinário para o povo de Deus. A religião de Cristo, a religião cristã, saindo como desertos e das prisões, né, saindo como dos desertos e das prisões, tomou posse do mundo. Antes de Constantino, passou a dominá-lo. Bons resultados para a Igreja. Tópico A. Fim da perseguição. Durante 200 anos antes, em nenhum momento os cristãos estiveram livres de perigos, acusações e morte. Entretanto, desde as publicações do Edito de Constantino, no ano 313, até o término do Império, cessaram todas as perseguições para sempre. Igrejas restauradas. Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos e outros construídos em toda parte. Constantino mandou construir templos em Jerusalém, Belém e a nova capital, Constantinopla. Fim dos sacrifícios pagãos. Nessa época, a adoração e o culto pagão ainda era tolerada, porém haviam cessado os sacrifícios oficiais. Tópico D. Dedicação de templos pagãos ao culto cristão. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão, né? Então, um dos bons resultados, né? Ainda vai continuar a leitura, né? No tópico E, F e G, que vai ser as doações às igrejas, os privilégios concedidos ao clero e o proclamado domingo como dia de descanso, né? Então, como lemos aqui os bons resultados, né? Ficou marcado como o fim da perseguição, né? Que a igreja foi perseguida durante 200 anos de uma maneira oficial, e depois Constantino ele publicou o edito, né? Que cessou as perseguições. As igrejas, né? Elas foram restauradas, né? Elas foram restauradas em Belém, né? Em Jerusalém, e também foi restaurada na capital do Império, né? Que era Constantinopla. E também ficou marcado como o fim dos cultos pagãos, né? Que era o fim dos sacrifícios e dos cultos, né? Por assim dizer. E nesse meio termo, falando aqui sobre as doações às igrejas, né? Com o fim, né, dos sacrifícios aos ídolos, né? Feito pelo paganismo ali na região. E as estátuas, né, por assim dizer, né, os templos dos deuses, eles acabaram sendo doados como igrejas ao clero cristão, né, por assim dizer. E esses foram um dos privilégios, né, a assumir pelo clero, né. E também foi onde foi proclamado o domingo, né, o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Falando aqui sobre alguns bons resultados para o Estado, diz o seguinte: tópico A. Crucificação abolida. A crucificação era uma forma comum de castigo para o criminoso, exceto para os cidadãos romanos, os únicos que tinham direitos a ser decapitados se fossem condenados à morte. Foi proibida como um instrumento de morte. O infanticídio foi reprimido. Na história de Roma em suas províncias, era fato comum que qualquer criança que não fosse não fosse do agrado do pai, podia ser asfixiada ou abandonada para que morresse. A influência do cristianismo imprimiu um sentimento sagrado à vinda humana, até mesmo a das crianças, e fez com que o infanticídio fosse banido do império. Influência no tratamento dos escravos. Em todo o Império Romano, antes que o cristianismo chegasse a dominar, mais da metade da população era escrava, sem nenhuma proteção legal. Qualquer senhor podia matar os escravos se o desejasse. Entretanto, a influência do cristianismo tornou mais humano o tratamento dado aos escravos. Foram-lhe outorgados direitos legais que antes não possuíam. Proibição dos jogos dos gladiadores. As lutas de gladiadores foram proibidas. Essa lei foi posta em vigor na nova capital de Constantino, né? Onde o hipódromo jamais foi contaminado por homens que se matassem uns aos outros para prazer dos espectadores. Então, falando de uns pontos positivos da ascensão do cristianismo ao Estado, né, do Império Romano, teve pontos principais como a tortura, né, por crucificação foi abolida, o infanticídio, né, que é quando
um filho ele não fosse do agrado do pai, a pessoa poderia ser abandonada ou até mesmo executada, né? Essa prática foi reprimida. Também influenciou no melhor tratamento do seu amo para com o escravo, né? Onde o cristianismo, né, ele facilitou essa questão, onde os amos poderiam até matar os escravos se eles quisessem. E também ficou marcado, né, como a proibição dos jogos, né, dos gladiadores. Agora iremos falar sobre alguns maus resultados, né? Falamos sobre os bons resultados que teve para a igreja e para o Estado com a ascensão do cristianismo. Agora iremos falar dos maus resultados, né? Na página 105 diz o seguinte. Ponto A. Todos na igreja. Todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Tanto os bons como os maus, os que buscavam a Deus e os hipócritas que buscavam vantagens. E o resultado? O nível moral do cristianismo no poder era muito mais baixo do que qualquer que distinguia os cristãos nos tempos da perseguição. Costumes pagãos introduzidos na igreja. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, porém, eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Os costumes e cerimônias do paganismo foram pouco a pouco se infiltrando nos cultos de adoração. Algumas das antigas festas pagãs foram aceitas na igreja com nome diferente, exceto a veneração à Virgem Maria substitui a adoração a Vênus e a Diana, né? A igreja se fez mundana. Como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se via mais os sublimes ideais do cristianismo, transformando o mundo. O que se via era o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho e pela arrogância de seus membros. Certo é também que havia cristãos de espírito puro, como Mônica de Hipona, a mãe de Agostinho. Entretanto, a onda de mundanismo avançou e venceu a muitos que se diziam discípulos de Cristo. Tópico D. Grandes males resultantes da união da igreja com o Estado. A igreja e o Estado ser uma só entidade quando o cristianismo foi adotado como religião do Império, e dessa união inatual surgiram males sem contar nas províncias orientais e ocidentais. No Oriente, o Estado dominava de tal maneira a igreja que esta perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular e o resultado não foi cristianismo, e sim o estabelecimento de uma hierarquia mais ou menos corrompida que dominava as ações da Europa, fazendo a igreja uma máquina de fazer política. Então, né, conforme falamos nos tópicos, né, teve bons resultados para a cristandade, teve bons resultados para o Estado do Império Romano, mas acabou sendo prejudicado, né, principalmente na área espiritual, né, conforme vemos aqui, a aceitação de todos na igreja fez com que o nível moral do cristianismo abaixasse muito, né, em comparação com a igreja na era perseguida dos primeiros séculos. Também foram introduzidos costumes pagãos, né, como, por exemplo, a veneração a Maria, por exemplo, substitui o culto que era dado a Vênus e a deusa Diana, né? E a igreja também, ela se deixou dominar pelo mundo, né? Onde a humildade e a santidade da igreja foram substituídas pela ambição, pelo orgulho e pela arrogância de seus membros. E também teve, falando por assim dizer, na área política, prejudicou os dois lados, só que de maneira diferente, tanto o lado ocidental e oriental. No Oriente, o Estado dominou a igreja totalmente. Então, a igreja perdeu todo o poder que ela tinha no Oriente. Já no Ocidente foi o contrário. A igreja que surgiu como o império, assim, como que uma máquina de fazer política, né? Então, vemos aqui que teve muitos maus resultados, né, da vitória cristã, principalmente falando do aspecto espiritual. Agora, iremos falar aqui da fundação de Constantinopla, né? Vai dizer o seguinte: em 330, Constantino fez de Constantinopla a capital do Império Romano, porque da mudança da capital do Império. O porquê, né, que isso foi necessário?
O imperador compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de estátuas e o povo inclinado à antiga forma de adoração. Enfim, uma cidade dominada pelas tradições do paganismo. Além disso, a posição geográfica de Roma, em meio a imensas planícies, deixava expostas a ataques dos inimigos. O local escolhido foi Bizâncio, cidade grega cuja existência constava cerca de 1000 anos e estava situada no ponto de contato entre Europa e Ásia. A situação dessa cidade estava tão bem fortificada pela natureza que, durante mais de 25 séculos da história, raras vezes foi conquistada, saqueada e vencida. Em Bizâncio, Constantino estabeleceu a capital e planejou a construção da grande cidade mundialmente conhecida durante muitos anos por Constantinopla, a atual Istambul, né? Então vemos aqui que Constantinopla, ela surge, né, por iniciativa de Constantino, em cima de uma outra cidade que tinha ali no Império Romano, né, que era a cidade de Bizâncio, né, que lá onde a adoração pagã era bem forte, por assim dizer, né, falando aqui sobre um pouco da geografia, né, que é em meio a imensas planícies ali na região da Ásia Menor, fala que Constantino ele fez dessa cidade de Bizâncio a capital do Império Romano do Oriente, né, conhecido como Império Bizantino, em cima do nome da antiga cidade que se chamava Bizâncio, né. Então ele planejou e formou assim uma grande metrópole, né, como vemos aqui no decorrer da história. Ela durante mais de 25 séculos, ela foi conquistada, saqueada e vencida, né, sendo conquistada ali pelos turcos otomanos ali a marcar o fim da Idade Média. Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, iremos falar, né, sobre a relação, né, da capital e da igreja, a divisão, né, do império, né, que vai ocorrer dessa questão do lado oriental e ocidental. E iremos falar como a igreja se desenvolveu em meio à união com o Estado. E nos vemos na próxima aula. Iremos também falar sobre os concílios ecumênicos, né, que foram importantíssimos para a história, principalmente doutrina da igreja. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, que Deus continue abençoando. E até a próxima, em nome de Jesus.